O Flamengo diz que o Brasileirão é prioridade, mas será que o Filipe Luiz vai poupar algum titular para esse jogo? Será que a defesa vai aguentar todos esses jogos ou vai estourar? Vamos reagir a essa polêmica com o pessoal do Tá Na Área aqui. Vamos reagir. O Flamengo é um pouco diferente pela prioridade que o próprio time colocou, o próprio clube colocou publicamente. O Brasileirão é a prioridade do Flamengo. Então, desses 2 jogos no Beira-Rio, Filipe Luiz vai mandar força máxima para os 2. Como é que faz? Aqui é a trilogia que eu falei, né? Trilogia Inter e Flamengo, começando com o primeiro jogo que tivemos no Maracanã, na quarta-feira. Vitória do Flamengo por 1-0. Não foi ontem, foi quarta-feira, galera. Sextou, hein, gente? Sextou. Quarta-feira, 1-0, o Flamengo venceu. Teremos domingo e na quarta-feira que vem, agora no Beira-Rio. O que muda nesse discurso do Filipe Luiz, da prioridade do Campeonato Brasileiro, foi a última rodada. O Flamengo conseguiu abrir 3 pontos para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro foi derrotado pelo Santos. Então, o Flamengo criou essa gordurinha que permite ao Filipe Luiz, nesse jogo, fazer uma administração melhor dos seus jogadores. Então, eu imagino um time rodado, não necessariamente um time modificado, né? Não necessariamente totalmente modificado, mas eu imagino um Flamengo bem modificado para esse jogo de fim de semana contra o Internacional, para voltar as atenções dos titulares e deixar o tanque cheio dos titulares para o jogo de volta da Libertadores, uma classificação que seria importantíssima para o Flamengo. Vocês acham que pode ter mudança na zaga? Porque a gente ontem até falava aqui da sequência dos jogadores do Flamengo. Os 2 Léos, né? O Léo Ortiz e o Léo Pereira, são jogadores que têm uma sequência maior. O Danilo, como o Coutinho lembrou, é um jogador que está voltando a ser opção. Não sei se começaria jogando. Tem o Cleiton, que seria uma outra opção. O Thiago também foi liberado da seleção sub-20, né? O Flamengo pediu a liberação do jogador da Mas eu acho que é para treinar junto com o elenco para a final do Interclube sub-20 contra o Barcelona. Não, os jogos da seleção brasileira sub-20 já até aconteceram, né? O Brasil já venceu os 2 jogos contra o Paraguai, mas assim, ele pediu para permanecer aqui com o elenco. A zaga é um ponto do Flamengo que eu, na administração, óbvio que eu não tenho aqui os números da fisiologia do Flamengo, né? Mas é um ponto de atenção pela sequência de jogos da dupla de zaga. Então, na minha concepção, seria muito adequado que se poupassem os 2 para essa partida do fim de semana, mas aí a gente tem que ver também a análise do departamento médico do Flamengo. Os 2 eu acho difícil. Acho difícil também. Acho que deve também poupar acho. O Felipe falou mais de uma vez até recentemente, que ele não gosta de mexer na linha de defesa nesse sentido, né? Que ele só tira realmente quando vê que ou é questão de jogo ali, principalmente ele mexe em lateral. Porque não tem ninguém para substituir. A ausência para essa partida não está confirmado, mas ele saiu sentindo, então, mesmo que não seja nada grave, não deve jogar no domingo, né? Isso. E a lateral esquerda você tem outras 2 opções ali de muito bom nível, né? Tanto o Vinha quanto o Ayrton Lucas podem entrar muito bem ali. O Flamengo ganha até mais agressividade na parte ofensiva. Eu acho que ele vai poupar um dos 2 zagueiros. Qual deles a gente não tem como adivinhar por essa questão. Quem é que ele vai poupar, né? É isso, galera. Quem é que ele vai poupar? Porque assim, não tem além em questão da nossa zaga, são 2 garotos da base, né? Então, quem ele vai tirar para poupar, para colocar os meninos, né? Acho muito difícil a respeito dele poupar. Inclusive, ele já, na própria matéria fala, ele não gosta de mexer na zaga só em caso extremo. Ele não gosta de mexer na zaga substituir, colocar outros jogadores. Trago também pra gente tá reagindo aqui à entrevista na coletiva do Arrascaeta. Vamos reagindo aqui. Vou botar aqui pra gente reagir. Acostumo falar com meus amigos que Flamengo só perde para ele mesmo, porque es difícil falar as coisas que acontecem aqui no clube, a veces por falta de capacidade das pessoas que não têm noção do tamanho do Flamengo, do que significa, e não, a veces não estão acostumados com lidar com esse tipo de pressões, e é muito louco, mas assim, quando você tem jogadores de muita experiência, jogadores respeitados, e posso falar Alessandro, Bruno, Nico, Viña e tantos mais,
a gente tem um grupo humano muito forte aqui, então o externo, o que acontece aqui na rua, não vai abalar o nosso time, o nosso elenco, e a gente está a muerte com todo o nosso elenco, com todos os nossos companheiros. E como a gente já fez, quando acontece alguma coisa com um colega nosso, a gente sempre vai estar para... Arrascaeta nessa entrevista saiu atirando para todos os lados. Tem comentarista, do pessoal, trago aqui o vídeo do pessoal da Placar, dizendo também que essa fala do Arrascaeta foi direcionada para o Boto, né? Então vou colocar aqui o pessoal da Placar falando sobre essas falas do Arrascaeta. Mas todo mundo aí, né? Não quis falar de renovação, disse que não vai falar do assunto renovação, foi a minha pergunta. Também fiz 2 perguntas para ele. E da questão do futebol do campo não é igual ao futebol de internet. Falou ali agora que tem pessoas que não têm capacidade de entender o tamanho do Flamengo. Mas ele tá falando do Boto ali? Ele tá falando de alguém que recentemente criou a situação, né? Tivemos 2. Assim, eu tava ouvindo... Tivemos Runco e Boto. Eu ouvi isso mais cedo. Tem pessoas que não sabem o tamanho do Flamengo. Não tem a capacidade de entender o tamanho do Flamengo. Eu acho que se adapta ao que você está falando de Boto, Runco, só do Boto. Mas não pode ser tipo assim, o pessoal que está na internet criticando não sabe o tamanho do Flamengo? Você não acha que pode ser isso também? Não, porque ele estava falando de uma blindagem de coisas que... Problemas internos, né? Problemas internos. É isso, Raíza? A pergunta foi sobre a questão de como é que eles se blindam, né, desses problemas internos que a gente viu recentemente no Flamengo. Teve a situação do Runco, teve a situação do próprio Boto, entre outras coisas, né? Então ele falou meio que de modo geral ali. Essa resposta dele foi de modo geral, mais focada dentro do interno, dentro dos problemas internos. E aí tem algumas interpretações. Tem gente que acha que, por exemplo, foi uma indireta para o Boto. Todo mundo sabe que existe uma situação ali, principalmente envolvendo a renovação dele, e ele foi questionado e disse que ele não queria falar sobre renovação nesse momento, né? Ele não queria falar, é algo que incomoda ele realmente, ele se sente incomodado por isso, mas ele também sabe onde ele está, ele tem muito tempo de Flamengo, então é um meio de temporada, com jogos decisivos, ele preferiu não entrar neste tema da renovação para não polemizar nesse momento, né? Um momento decisivo da temporada do Flamengo, mas ele se posicionou ali e foi claro, deixou claro que tem gente lá dentro que não entende o tamanho do Flamengo, a pressão do Flamengo, não conhece, né, É isso, gente. Trazendo esses bastidores do Flamengo, né? A curiosidade como vai ser esse jogo com a zaga, ver se vai vir com alguns... se o Flamengo vai priorizar mesmo, né? O brasileiro, ou vai vir com a base, né, na zaga, e também falando sobre a polêmica do Arrascaeta. Vou pedir para você se inscrever no canal, também dar uma curtida no vídeo, tudo relacionado ao Flamengo eu vou estar trazendo aqui pra gente estar analisando e estar debatendo. Valeu!